Boa tarde a todos, que a paz de Jesus esteja com todos nós. Vamos então prosseguindo a nossa quinta aula e o assunto hoje é perispírito e centros de força. Então vamos, neste momento, fechando os nossos olhos, agradecendo mais uma vez ao nosso Pai Criador pela oportunidade que nos dá de estarmos juntos e reunidos para mais um momento de ensinamento e esclarecimentos. Rogamos à equipe espiritual do Vespertino, do Centro Espírita Irmão X do Básico 1, que nos dê total cobertura para mais uma aula. Que Jesus nos abrace, agora e sempre. Que assim seja. Então, nossa quinta aula nós vamos falar sobre perispírito e centros de força. A semana passada nós falamos sobre o espírito, falamos bastante sobre o espírito, deu para eu explicar direitinho para vocês o que era, como era, que forma tinha e tudo, de que era feito, né, e tudo mais. Então nós falamos que era uma chama de uma matéria quintessenciada, que ia do escuro até o claro, até o vermelho rubi. Lembra-se disso? Hoje nós vamos falar de uma segunda parte, propriamente dito. Nós vamos falar do perispírito. Porque imagine só, todos nós lá no plano espiritual, com essa chaminha aí. O espírito é uma chama, é uma flama, uma chama. Então imagine todos nós no plano espiritual, as chaminhas lá. Mas quem é o João, quem é a Maria, quem é o Pedro, né? Não daria para reconhecer, porque todos seríamos iguais, uma chaminha. Então, o perispírito entra agora, né? Ele aparece, o perispírito. É ele que vai dar uma fisionomia, uma cara ao espírito. Na verdade, o perispírito, ele é o envoltório do espírito. Ele vem dar uma identidade ao espírito, né? E uma identidade, uma forma. E que forma é essa? É a forma humana. O perispírito, então, ele dá ao espírito essa forma humana. Ele vai dar uma aparência, uma identidade. E outra coisa, todo espírito tem o seu perispírito. Não existe espírito sem perispírito e nem perispírito sem espírito. Desde que o perispírito é criado para estar junto do espírito, eles estão juntos, assim, ó. Eles não se separam, eles são inseparáveis para toda a eternidade. Então, o perispírito vem a ser, como eu falei, essa identidade do espírito, né? E também é como se fosse uma digital. A nossa digital não é particular, cada um de nós temos uma digital, ninguém tem igual. Perispírito é a mesma coisa. Nenhum perispírito é igual do outro, como nenhum espírito é igual no sentido de aquisição, de personalidade, de particularidade. Então, o perispírito, ele é próprio daquele espírito. E não tem nenhum outro perispírito que seja igual a ele, que nem a nossa digital. Não tem ninguém que tenha a mesma digital que nós. É uma coisa exclusiva, é nossa. O perispírito é a mesma coisa. E ele, como eu falei, não se separa do espírito, nem antes e nem depois da morte. É para toda a eternidade. Vamos repassar novamente, que isso é muito importante. Então, o espírito, se ele ficasse sem o seu perispírito, ele ficaria sem uma identidade, sem uma cara, sem um rosto, sem uma forma. Então, o perispírito vem a ser o envoltório do espírito. Ele envolve aquele espírito e lhe dá uma forma, que é a forma humana. Então, ele dá uma identidade, ele dá uma cara ao espírito. E essa forma que o perispírito tem é humana. Ele vem dar uma forma humana com uma característica, ou masculino ou feminino, mas ele vem dar uma característica. Então aí nós teremos a Maria, o Zé, o João, o Pedro, aí todo mundo sabe quem é quem por causa da característica, da aparência que ele tem, dessa identidade que é só dele, como se fosse uma digital, é dele, certo? O perispírito acompanha o espírito por toda a eternidade. Eles não se separam jamais.
Quando está encarnado, está junto. Quando está desencarnado, está junto também, né? Eles não se separam. Eles, de maneira nenhuma, o espírito vai ficar sem o seu perispírito. Vai evoluindo e o perispírito acompanha. Então, pensando assim, nós fazemos, vocês devem estar perguntando, poxa, Lenira, então não é só o espírito e nosso corpo, a matéria? Não. Nós somos constituídos de 3 partes. O espírito, o perispírito e o nosso corpo, que é a matéria. Então, nós somos constituídos de 3 partes. Vamos imaginar uma fruta. O abacate, que é uma fruta grande. Então, tem o caroço do abacate. Aí, envolvendo o abacate, nós temos a polpa do abacate. Segunda parte. E na terceira parte, nós temos a casquinha verde do abacate. Então, é assim, mais ou menos. O perispírito envolve o espírito com a forma humana, dando um rosto, uma identidade para ele. E a parte física é a terceira parte. Quando nós desencarnamos, que a nossa parte material, o nosso corpo se decompõe, o perispírito acompanha o espírito para o plano espiritual. É assim como nós vemos, você fala assim, eu vi minha avó, eu vi meu tio, vocês veem com a aparência da forma humana, da aparência que ele tinha na última encarnação. Então ele sobe para o plano espiritual, o espírito, com o seu perispírito, porque eles não se separam, eles estão juntos, né? Eles não se separam. Agora, sabendo de tudo isso, que o espírito tem o seu perispírito, que é a identidade, que nunca se separa, que tem a forma humana e que tem uma aparência que é sempre a nossa aparência, Então, nós vamos falar do que é constituído esse espírito. Porque do espírito nós já sabemos, dessa parte nós já sabemos. É aquela matéria quintessenciada, de alta pureza que o espírito tem. O perispírito, na verdade, ele é um envoltório semimaterial. Por quê? Ele não é tão puro quanto o espírito etéreo, e ele não é tão grosseiro e denso como o nosso corpo, a nossa forma física. Ele não é nem tanto um, nem tanto o outro. Ele é meio a meio, por isso que é semimaterial. E ele tira a sua constituição, o espírito, porque é o próprio espírito que cria o seu perispírito. É o próprio espírito. Nas primeiras encarnações, logo quando o espírito vai fazer a sua primeira encarnação, segunda, terceira, ele ainda é muito, vamos dizer, ele ainda não sabe muito das coisas, ele é novato, ele é meio cru ainda. Então existem espíritos que fazem essa função. Eles auxiliam aos espíritos novos, recém-criados, a fazerem a sua forma perispiritual, que vai ser a forma com que ele vai encarnar. Porque nós somos uma cópia do perispírito. Nós somos uma cópia mal acabada. Porque mancha, verruga, cicatrizes ficam na parte material, que é a nossa. No perispírito não fica nada, ele é bonitinho, lisinho. Então, quando nós nascemos, a forma que nós temos hoje, a minha forma, a Lenira, a minha aparência, o meu perispírito, o meu espírito constituiu antes da encarnação. Ele deixou tudo preparado para o que ele ia fazer nessa encarnação. Então, toda encarnação, o espírito prepara o seu perispírito de acordo com o que ele vai fazer naquela encarnação. Se ele precisa vir como um homem, e ele foi mulher na última, mas nessa é interessante para ele que ele venha como um homem, porque ele vai fazer certas coisas que vai ser mais fácil para ele se ele tiver a identidade masculina. Mas na última ele tinha identidade feminina. Não tem problema, porque a constituição do perispírito faz com que o espírito possa modificar. Então ele faz a modificação necessária para o masculino,
altura, tudo que é necessário, cor de pele, dependendo da família, tudo direitinho para reencarnar como um espírito agora de forma masculina. Então, para fazer isso, a constituição do perispírito tem que ser maleável. Então, por isso que ela é semimaterial. Ela não é nem tão etérea, pura e quintessenciada, como também não é tão grosseira, rústica, como é o corpo material nosso. E da onde que o espírito tira esse material para constituir o seu perispírito, que é a sua duplinha para tudo? Da atmosfera do globo onde o espírito está, no nosso caso a Terra. Então o nosso espírito recolhe da atmosfera da Terra todo o material necessário para fazer essa constituição, certo? Então, tudo que tem na atmosfera daqui, porque nós sabemos que tudo que está no globo terrestre pertence ao globo terrestre e ele está envolvido por todo o material que é necessário aqui. Nós não precisamos importar nada de nenhum outro planeta. Tudo é daqui. Seres orgânicos, seres inorgânicos, tudo é daqui. Fazendo aquela mutação que eu expliquei para vocês no começo. Lembra? Dos seres inorgânicos que faz a agregação, os seres orgânicos que tem o seu princípio que vai desenvolvendo. Então, tudo isso é do nosso globo. Está onde? Está tudo na atmosfera do nosso planeta. É aí a fonte onde o espírito vai buscar o material necessário, as partículas necessárias para constituir o seu perispírito, certo? Então, ele é de constituição semimaterial, como eu falei, né? Maleável. Por quê que ele tem que ser maleável? Será que alguém é capaz de me dizer por que ele tem que ser maleável? Um pouco de cada um? Porque, na verdade, o perispírito fica no meio, ele fica entre o espírito e o corpo material. E ele serve de elo de ligação de um para o outro. Ele tem uma função muito importante. Não só dar uma aparência e dar uma identidade para o espírito, mas ele serve também de elo de ligação. Como assim? Todas as sensações que o corpo físico sente, frio, calor, dor, fome, o perispírito se encarrega de passar isso para o espírito. Todas as sensações que estão na matéria, né? Na matéria nós sentimos frio, na matéria nós sentimos calor, dor, tudo é na matéria. O perispírito tem a função de intermediar, passar isso para o espírito. E as ordens que vêm do espírito, o perispírito passa para o corpo humano. Então ele faz a ligação entre os dois, certo? As sensações ele passa para o espírito e o que o espírito deseja que o corpo realize, ele manda as ordens para o físico, para o corpo físico. Então, olha a importância do perispírito, além de dar uma aparência, além de ser o envoltório do espírito, ele é o elo de ligação. Quando nós estamos aqui encarnados, ele tem um papel primordial de fazer esse intercâmbio entre o espírito e o perispírito. Então, lembrando sempre que a sede do pensamento, do intelecto, está no espírito. É ele que é o chefe. É ele que é o chefe. O perispírito apenas dá uma cara para ele, uma identidade, e auxilia nesse intercâmbio. Mas é o espírito que é o chefe da coisa toda. É ele que manda e desmanda, certo? Se você é uma pessoa boa ou se você é uma pessoa ruim, se você tem uma índole boa ou uma índole não boa, isso está no espírito. É característica do espírito, certo? O perispírito, ele só acompanha. E o corpo material é para executar as coisas, que nem eu falei do carro, né? O motorista é o espírito e leva o carro para onde ele quer, através do perispírito. Né? Ele passa a ordem para o perispírito passa para o corpo humano. Então, ele é que é
o chefe de tudo. Então, a sede do pensamento fica no perispírito. Tudo que nós aprendemos, se for medicina, advocacia, carpinteiro, pintor, qualquer coisa, isso é um atributo do espírito. Quando a matéria fica e decompõe, acabou. Mas o espírito leva tudo que ele aprendeu com ele para o plano espiritual. Fica tudo na sede dele, para sempre. O que nós conseguimos amealhar para a nossa evolução é nosso, nós não perdemos. Se fosse assim, toda encarnação nós teríamos que começar do zero. E não é verdade. Aquilo vai se acumulando, aquilo vai se acumulando. E isso é que faz a evolução. Por isso é que nós reencarnamos tantas vezes. É para ir aprendendo as coisas. Aprendendo a ser menos egoísta, menos orgulhoso, mais bondoso, mais amável. Então tem toda uma coisa que nós precisamos, não só as nossas profissões. Moralmente, o espírito evolui com a moral também. Então, se é um médico, um bom médico. Se é um advogado, um bom advogado. Ou seja, uma boa pessoa. Isso está com o espírito, é ele, certo? Então, sua constituição íntima, ou seja, a sua individualidade, não é igual a de todo mundo, como eu falei, que nem a digital. Cada espírito no seu perispírito é único, é ele individual, não tem ninguém igual. O meu perispírito não é igual a nenhum de vocês, como nenhum o perispírito de vocês também não pode ser igual ao meu. Todos nós temos perispíritos diferentes. Por quê? Como o espírito constitui o seu perispírito das partículas da atmosfera, ele só pode pegar aquilo que ele faz jus. Então, de acordo do grau de pureza de cada um de nós, o espírito pode retirar exatamente aquela cota que ele faz jus para fazer a sua constituição espiritual. Então, eu tenho o meu grau de pureza, o meu espírito vai pegar exatamente o que é certo para fazer. Então, vocês têm o de vocês, o marido, os filhos, cada um tem um estágio. Nós vivemos num mundo heterogêneo de pureza. Não somos todos imperfeitos iguais. Não, nós temos graus. Um é melhor nisso, o outro é melhor naquilo. Um é muito bom, muito amável, mas é muito ciumento. O outro é muito vaidoso, o outro ainda é muito mentiroso. Então essas coisas vão fazendo que nós sejamos diferentes espiritualmente, no sentido de pureza. Então, quando o nosso espírito vai pegar os materiais da atmosfera terrestre para constituir o seu perispírito, ele só pode pegar aquilo que lhe faz jus. Não tem erro. Por isso que cada perispírito é único, igual o espírito. É único. Né? Então, dependendo do grau de pureza, ele vai pegando material melhor ou não tão melhor assim, né? Bom ou não tão bom. E outra coisa, passando de um mundo para outro, né? Como é que acontece? Por exemplo, eu estou aqui com meu perispírito, fiz tudo direitinho, ganhei nota 10 e veio lá os mentores da alta esfera e falou assim: Lenira, você na próxima encarnação você pode já reencarnar em Júpiter, que é um mundo melhor, mais perfeito que o nosso. Então, quando eu for para lá, o meu perispírito não vai servir lá. Eu falei que todo o globo tem a sua atmosfera. A Terra tem a dela, Júpiter tem a dela, Marte tem a dela, Plutão tem a dele. E cada espírito que mora naquele globo faz o seu perispírito com o material daquele globo, daquele planeta. Então, se eu vou sair da Terra e vou reencarnar agora em Júpiter, eu preciso trocar, assim, vamos dizer, a minha roupinha, a roupinha do espírito, né? A gente pode falar também que o perispírito é a roupinha do espírito. Então, agora eu vou para um mundo melhor, eu posso pegar uma roupinha melhor. O meu perispírito, ele vai ser feito de uma matéria um pouco melhor, porque lá é melhor, o meu espírito melhorou a ponto de eu poder ir para lá, então meu perispírito também vai melhorar. Então eu vou pegar a roupinha com o material de lá. E também vice-versa. Se vem um espírito
né, de uma graduação mais alta de lá. Vem fazer uma missão na Terra, vem reencarnar aqui, porque eles vêm para servir de exemplo, para cumprir missões, para nos auxiliar. Sempre tem. O que acontece? Eles estão com uma roupagem, ou seja, o perispírito deles é uma roupagem de responsabilidade, né? Uma roupagem assim, tipo um rei egípcio, vamos dizer assim. É muito boa, o material é bom. Mas chega aqui, nesse mundo de provas, expiações, de imperfeição, como é que eles vão fazer? Eles também têm que trocar roupinha. Eles têm que pôr uma roupa adequada com a atmosfera daqui, porque eles vão viver aqui. Eles têm que se adaptar à atmosfera. Então, o perispírito deles também tem que se adaptar aos fluidos e o material daqui. Então, esse espírito, o que ele faz? Ele também vai constituir a roupinha dele, o perispírito dele, com o material daqui. Só que com uma diferença. Ele tem direito de pegar o que de melhor ele encontrar aqui. Ele não vai encontrar coisa tão boa que nem tem lá, né? Ele vai encontrar um material, mas ele tem direito de pegar o que é melhor, porque como o grau de pureza dele é maior, ele vai conseguir extrair daqui o que tiver de melhor para ele, é lógico. Nós também, quando nós vamos melhorando, nós vamos ganhando o direito também de pegar um materialzinho melhor, né? Então, a roupinha dele vai ser uma roupinha constituída dos melhores materiais que ele achar aqui. Aí ele reencarna aqui, cumpre a sua missão, faz o que ele tem que fazer. Quando ele voltar para Júpiter, o que ele faz? De novo, ele troca a roupinha. Aí ele vai constituir uma roupa com material de lá, porque agora ele vai adentrar o mundo de lá. Deu para entender? Ficou claro? Que essa roupinha, esse envoltório que o espírito tem, ele também é de acordo com os mundos. Cada mundo tem a sua atmosfera e tem que respeitar. Se está aqui, tem que fazer o perispírito com o material que tem aqui. Se vai para um mundo melhor, se ganhou essa possibilidade, mereceu, então vai merecer também ganhar uma roupinha nova com um material bom que tem no mundo superior. E assim o espírito e o perispírito vão subindo, porque eles, não se largam, né? O perispírito também vai ganhar uma roupinha nova. O espírito vai ganhar mais luz. Lembra que eu falei que ele vai do escuro até o rubi brilhante? Então, se ele ganhou evolução, a cor dele melhorou. E a cor do perispírito também vai melhorar. E aí, tudo isso é do material que tem na atmosfera de cada planeta, ok? Então, nós falamos da constituição. Agora eu vou falar para vocês da propriedade do perispírito. Propriedade do perispírito seria falar das qualidades, das potencialidades que tem o perispírito. Eu estava até explicando para o meu marido e eu falei para ele assim, imagina que você vai comprar uma máquina. Aí o moço da loja fala assim, nossa, essa máquina aqui, ela tem várias opções. Esse botão faz isso, faz aquilo. Olha, você pode fazer 1001 coisa, né? Dá para fazer tudo com isso. O perispírito também. Ele tem propriedades. Tem uma porção de coisas que pode se fazer com ele, que o espírito pode fazer com ele, né? Com essa matéria semimaterial que ele tem que ter, porque ele tem que atender tanto o espírito como tem que atender ao corpo físico. Então, ele tem que ser maleável para atender os dois lados. Então, vamos ver a potencialidade do perispírito. O que esse perispírito pode fazer? Quais são as qualidades dele? Vamos conhecer. Então, a primeira qualidade dele, a indivisibilidade. Ou seja, como eu já tinha falado, ele é indivisível. Ele pertence ao espírito, como o espírito também não divide, ele muito menos não divide. Eles ficam assim, juntinhos, não se dividem. A segunda capacidade do perispírito, tangibilidade. Tem umas palavras, né? Tangibilidade. Tangibilidade significa poder ser tocado, tangível. Isso acontece da tangibilidade segundo o grau de evolução do espírito. Evoluir
Minhas crianças, é tudo, é tudo. Quando a gente é evoluído, pode tudo. Uma porção de coisas que quando a gente não é, a gente fica assim. Terceira potencialidade do perispírito: visibilidade. Visibilidade. Capacidade de se fazer visível, principalmente aos médiuns que têm vidência. Porque tem espírito e o espírito tem essa capacidade de manipular o seu perispírito, porque é ele que é o chefe, não se esqueçam. De manipular se ele não quiser ser visto. Se ele sabe que ali tem alguém que tem evidência e ele quiser passar naquele ambiente desapercebido, ele pode. Ele manipula o perispírito e passa imperceptível. Assim como também, se ele comparece a uma sessão mediúnica, ele se torna visível para os médiuns que têm essa capacidade. Diga-se de passagem, eu não tenho. Eu tenho muita intuição, mas visibilidade, assim, ver, vidência para ver, eu não tenho. Nem que o espírito queira aparecer para mim é difícil, porque eu não tenho essa capacidade, né? Posso sentir, mas ver eu não vejo. Então a visibilidade é uma capacidade que o espírito tem de se fazer ser visto, se ele quiser, ou não. Olha, isso daí é o perispírito, olha como é importante. Expansibilidade. Expansibilidade é poder ser visto em 2 lugares diferentes. Olha que coisa, isso é uma capacidade que o perispírito tem, através do espírito, né? O espírito, ele só é visto com o perispírito, com a identidade, com a cara dele. Então, o que o espírito faz? Ele pode ser visto, o perispírito, em 2 lugares diferentes. Por exemplo, ele pode ficar no lugar, ali, o corpo físico fica como assim, como se fosse dormindo. O espírito se retira com seu perispírito e vai aparecer num outro lugar. Vamos supor que agora eu desse uma cochilada aqui. Saio e vou comparecer num outro lugar. E tem um médium vidente lá e vê. Fala, nossa, mas a Lenira está aqui. Nossa, mas a Lenira mora em São Paulo e eu estou aqui no Rio de Janeiro. Mas como? Eu falei com ela agora há pouco, ela estava em São Paulo, mas eu estou vendo. Entendeu? Acontece muito. Nós fazemos isso através do sono, à noite, né? O nosso espírito deixa o corpo e ele se afasta e vai. No sonho, no outro dia, nós nos lembramos que nós estivemos num lugar assim, e realmente o corpo ficou dormindo lá e o espírito, com seu perispírito, saiu e foi ver gente, foi conversar, foi fazer o que ele queria fazer. Mas o espírito tem condição de fazer isso em vigília. E tem uma mediunidade própria que se chama bicorporiedade. Existem muitos, até pessoas famosas, médiuns famosos que fazem isso. Chico Xavier fazia isso porque é um espírito de alta capacidade, né? Ele poderia lá, como se tivesse assim, cochilando, sair, resolver uma coisa e voltar, viu? Então, isso é uma capacidade que o perispírito tem e que o espírito sabe manipular e pode fazer. Ele pode comparecer com a sua estampa em outro lugar. Então, num lugar ele está com o corpo físico, num lugar. E no segundo lugar, com o seu corpo perispiritual, que é semimaterial, ok? E também tem um quinto que é a transfiguração. O que seria isso? Ele pode mudar de aparência. Então, vamos supor, ele conviveu com uma pessoa há 3 séculos atrás, mas ele quer conversar com aquele amigo agora, só que ele está desencarnado, né? Como é que ele vai fazer? Ele já passou por outras encarnações, não se encontraram. Então, ele tem que aparecer para esse amigo com a fisionomia que ele tinha naquele século que eles eram amigos, para o amigo reconhecer. Então ele se transfigura, vai ao encontro, conversa ou dá conselho, ajuda. Depois, quando ele se retira, ele volta para a forma que ele quiser. O perispírito tem isso. Por exemplo, se eu, quando eu desencarnar e voltar para o plano espiritual, se tiver alguma outra encarnação que eu prefira ficar daquele jeito, o meu espírito tem capacidade de fazer isso, o de vocês também, de escolher a aparência que quer.
Então eu posso chegar no plano espiritual e falar, olha, essa da Lenira cansei, não quero. Mas tem uma encarnação que eu tive, eu quero ficar com aquela aparência. Então ele se modifica, ele tem que ter uma aparência. Mas se eu precisar voltar aqui depois para dar um conselho, ou em sonho, para dar um conselho para minhas filhas, para os meus netos, eu vou ter que vir com a minha aparência, porque senão eles não vão me reconhecer. Isso se chama transfiguração. E é normal, acontece, é normal. O perispírito, com o seu material, ele dá ao espírito condição de fazer isso com ele. Então, o espírito pode, mais uma vez vou repetir, manipular esse material, essa constituição semimaterial do perispírito para fazer tudo isso que eu falei, a transfiguração, expansibilidade, visibilidade, pode fazer tudo isso. Isso são as capacidades, as qualidades que um perispírito tem. E também tem a luminosidade. Bom, essa daí vocês já sabem, né? Luminosidade. Quanto mais evoluído, mais brilhante nós vamos ficando. Nós temos que sair daquele escuro e ir para lá no rubi brilhante. E isso acontece com a nossa evolução, né? Então o perispírito acompanha o espírito nessa evolução, também ganhando a sua coloração diferente, certo? Um espírito conhece o outro no plano espiritual, sabe se ele é mais evoluído ou menos de acordo com a luminosidade. Aqui na Terra não, nós temos o nosso corpo material, a gente não vê nada de ninguém, né? A gente não sabe nada. Mas no plano espiritual não dá para esconder nada. Por quê? Porque essa roupinha que é o perispírito, ela tem uma luz própria da capacidade do espírito, da evolução do espírito, e mostra. Aqui na Terra, as pessoas podem se fingir de isso, daquilo, mas no plano espiritual não dá. Assim como nós não podemos enganar os nossos mentores, os nossos protetores, que eles sabem tudo que nós somos, o que nós fazemos. Tudo através do perispírito. Agora, pessoal, eu vou entrar num assunto que é o segundo assunto da nossa aula. E vocês vão ver que tem tudo a ver com o perispírito, que é o centro de força e os plexos, ok? Então, antes de entrar no centro de força e nos plexos, eu vou dar uma recapitulada em tudo isso que eu falei para vocês. Eu apresentei para vocês hoje o perispírito, que é o envoltório do espírito, que é a roupinha do espírito, que dá uma aparência, que dá uma identidade para o espírito. O seu material é semimaterial, ele nem é tão etéreo como o espírito e nem tão denso como a matéria. O espírito constitui o seu perispírito através do material que tem na atmosfera do globo que ele vive, no nosso caso a Terra. E o espírito, para entrar num outro mundo, se for de baixo para cima, tem que evoluir. E chegar lá, ele vai fazer a troca do seu perispírito pela roupinha com o material daquele globo. E se um espírito vem para cá, ele também tem que trocar sua roupinha e tem que constituir uma roupinha com material da atmosfera daqui. Então, o perispírito tem muitas qualidades, como eu falei. Tem a qualidade, vamos repassar aqui para vocês, deixa eu ler aqui. Indivisibilidade, tangibilidade, visibilidade, expansibilidade, transfiguração, luminosidade. São 6, mas tem mais, viu? Tem muito mais. Essas 6 aqui são as principais, as mais evidentes, né? Mas tem muito mais, tá? Então, nós já falamos do que é perispírito, o que ele serve, o que ele faz, né? De que ele é constituído, e é assim, ó, com o espírito. Mas não se esqueçam, quem manda em tudo é o espírito. E tudo que nós somos está no pensamento, na sede do espírito. O corpo decompõe, mas o espírito fica com tudo aqui. E cada evolução ele vai levando todo esse conhecimento. Nós não perdemos nada, senão nós teríamos que reencarnar e começar do zero. Por isso que a reencarnação é tão importante,
porque numa reencarnação não dá para fazer tudo. Então o espírito vai levando o que ele tem e vai mais um pedacinho e mais um pedacinho. Ele vai agregando conhecimento e com isso ele vai evoluindo através da sua moral. Dinheiro, 300 faculdades, isso não quer dizer nada. Se ele não for uma boa pessoa, não quer dizer nada, certo? Então agora eu vou falar sobre o centro de força e os plexos. Muito bem, para começar a falar desse assunto, nós vamos falar do corpo humano, do nosso corpo, da matéria, do ser orgânico, né? Que é a nossa matéria, o ser orgânico. O homem encarnado, ele precisa se nutrir, uma série de componentes que o corpo humano necessita se nutrir, de alimentos sólidos e líquidos, né? Que ele ingere e que é absorvido pelo aparelho digestivo, né? Sólido e líquido nós ingerimos, o aparelho digestivo faz toda essa absorção e tudo que for bom ele dá para o corpo, através do sangue, das células, para nós nos nutrirmos. Nós também temos uma outra coisa, o ar atmosférico, uma outra maneira de nós nos nutrirmos. Por quê? Nós absorvemos o oxigênio do ar pelo aparelho respiratório. Então, nós pegamos o oxigênio e o nosso corpo expulsa o gás carbônico porque não interessa. E o oxigênio vai oxigenar nossas células, vai oxigenar nosso sangue. Então, olha como nós temos dois lugares importantes, né? Para os alimentos sólidos e líquidos que nós ingerimos e pelo ar que nós respiramos. Então, nós temos o aparelho respiratório e o aparelho digestivo de muita importância quando se diz de nutrição para o nosso corpo, certo? Agora existe um terceiro. Existe um terceiro, que são a nutrição pelas energias espirituais. Pelas energias espirituais. Nós nos nutrimos das energias espirituais e às vezes nós nem sabemos disso. Porque na atmosfera do nosso planeta existem muitos alimentos espirituais que são muito importantes também para o nosso corpo físico e também para o perispírito, porque vocês sabem que o perispírito é semimaterial. Então, essas energias espirituais, vocês vão falar assim, mas Lenira, se o alimento sólido faz digestão, se o ar é pelo aparelho respiratório, e essas energias espirituais, por onde? Pelo centro de força. Por isso que nós começamos o assunto falando de nutrição do nosso corpo. Os centros de força são eles que fazem a absorção e a captação dessas energias para distribuir. Olha que interessante. Então é muito importante que vocês tenham conhecimento disso, dos centros de força, né? Então, essas energias espirituais, quais seriam? Sei que vocês ficaram curiosos, né? Quais seriam essas energias espirituais que nós precisamos e captamos e nem sabemos que fazemos isso? São fluidos, são fluidos, fluido é outra coisa, fluidos, eletricidade para as nossas células precisam desse elemento elétrico, magnetismo. Lembra quando a gente vai tomar passe? Que a gente ganha energia espiritual também no passe, né? E é o centro de força que capta isso para distribuir para o corpo. Então vamos com calma que eu vou explicar. Então nós nos nutrimos de alimentos sólidos e líquidos, de ar pela respiração e de energias espirituais, que são os fluidos, a eletricidade e principalmente o magnetismo, porque nós somos todos envolvidos em magnetismo, né? E toda a fenomenologia espírita se dá por conta do magnetismo, que as pessoas acham que é coisa do outro mundo, que são prodígios, não são mais nada que a ciência pode explicar através do magnetismo. Então nós somos repletos de magnetismo e esse magnetismo está aí na atmosfera para nós absorvermos. Então isso tudo é absorvido pelos centros de força. Ok, nós já sabemos que o centro de força faz isso aí que você falou. Mas o que são os centros de força? O que são os centros de força? Muito bem, o centro de força
Eles são 8. São 8 centros de força, que são chamados também de fulcros. Fulcros ou pequenas cavidades para absorver isso tudo, né? Então, são 8 fulcros energéticos localizados aonde? Quem que pode me falar aonde? No perispírito. Porque o astro principal hoje da nossa aula é o perispírito. Ele, a semana passada foi o espírito, né? Agora o espírito tem que ficar de ladinho porque nós vamos falar do companheiro dele, do perispírito. Então, os 8 fulcros energéticos ficam localizados no perispírito. E essas energias, então, são captadas através desses fulcros que estão no perispírito, armazenadas e depois o perispírito distribui para o corpo físico, porque é função dele fazer essa intermediação. E nesse caso, as energias espirituais, eles absorvem nesses fulcros, que eu vou falar onde ficam localizados esses fulcros, tem lugares específicos para eles. Eles absorvem, retêm e aí eles passam para nós. Isso tudo é feito mecanicamente assim, ó, rapidíssimo, né? Em instantes assim, que não dá nem para perceber o tempo, né? E eles distribuem isso para o corpo físico. Aonde que eles distribuem isso? Nos plexos. Plexos que ficam no corpo físico. Então, os centros de forças, eles captam essas energias espirituais, que também nos nutrem, passam para os plexos poderem distribuir por todo o corpo físico, certo? Olha a função do perispírito. Como ele é bonzinho, como ele nos ajuda. Ele faz essa captação, porque ele tem lá 8 centros de força ativo, trabalhando, ele capta isso, né? Ele absorve e depois ele fala para o corpo, toma aqui, é todo seu. E aí o corpo humano, através dos plexos, ó, chupa tudo e distribui para nós. Tá vendo como o perispírito é importante? Tá muito bom. Mas agora explica uma coisa, Lenira. O que são plexos? O que são plexos? Bom, agora presta atenção. Plexos são aglomerados de nervos e de gânglios do sistema nervoso que regula e vitaliza o corpo. Sei, vou repetir, não se preocupem. Os plexos são um aglomerado de nervos, de glândulos do sistema nervoso. O sistema nervoso não tem aquelas ramificações todas em volta da nossa coluna, principalmente, né, da nossa coluna até lá embaixo, aquelas ramificações que pegam todos os sistemas, sistema endócrino, sistema digestivo, rim, sangue, tudo. Então, esse aglomerado de glândulas também, nós temos a tireoide, nós temos a suprarrenal, nós temos um monte de coisa no nosso organismo. Esses são os plexos. E esses plexos, quando o perispírito bonzinho, nosso amigo, pega tudo que ele captou no centro de força e ele joga nos plexos. E os plexos, ó, chupam. E através dessa rede aglomerada de nervos e glândulas que tem, né? Gânglios e glândulas, e vai espalhando. E aquilo percorre o nosso corpo inteiro e nos revitaliza. Quando a gente toma um passe, não parece que a gente sai do passe, né? Porque é uma doação de energia que nós vamos lá buscar. Nós podemos captar as nossas energias na atmosfera, mas quando a gente vai tomar um passe, o passe que é? Doação fluídica magnetizada, é isso. E nós sabemos agora que o nosso corpo precisa disso. Então nós vamos tomar esse passe. Então o perispírito, na hora do passe, ele puxa mesmo tudo que o médium está lá dando, e aí ele distribui. E a gente sai do centro quase voando, não é? Ai, é uma paz. Ai, como é gostoso tomar um passe. Por quê? Revitaliza o nosso corpo físico e o nosso corpo perispiritual. A nossa parte perispiritual, né? Do espiritual que está ali ligada com o perispírito. A gente sai com o combustível todo. A gente
se alimentou, a gente respirou e agora a gente também foi pegar as energias espirituais. Então, olha como o perispírito, ele é legal. Olha a função dele como é importante, né? Então, os centros de força estão lá no perispírito. E os plexos estão no corpo físico. Por quê? Porque o centro de força que está no perispírito vai passar isso para o corpo físico e os plexos vão imediatamente absorver e vão pegar essa rede de nervos e glândulos e vão distribuir para o nosso corpo todo. Então, essas energias são captadas, né, centro de força, passam para os plexos que repassam através dessas ramificações todas. Muito bem, pessoal. Agora eu vou falar para vocês desses centros de força, onde ficam. E eu vou, quando eu postar o vídeo hoje, eu vou também colocar como que eu vou dizer? É uma lista com todos os centros de força e aonde a ramificação no nosso corpo físico, aonde ele vitaliza. Aonde essas energias são jogadas no nosso corpo físico e o que revitaliza, para vocês verem como é importante quando o centro de força pega e repassa para o nosso corpo. Eu vou ler agora, porque é bastante coisa, eu quero que vocês prestem bem atenção. E eu prometo para vocês que as perguntinhas vão ser fáceis, porque eu sei que a aula é muito complexa. É complexa ao mesmo tempo não é, interessante, né? Então, centro de força, que fica lá no perispírito. O primeiro deles é o coronário. É aqui em cima. Então, aqui é um centro de força que fica no perispírito, fica no alto da cabeça. E quando esse centro de força joga isso para o plexo que está no nosso corpo, aonde que vai vitalizar no nosso corpo essas energias? Vitalizar o sistema nervoso e comandar os demais centros de força para assimilar os estímulos do plano espiritual. Eu vou repetir. Quando o centro de força, que está lá no perispírito, no coronário do perispírito, porque ele tem a forma humana, então o centro de força está lá. Quando o coronário, qual é a função desse centro de força, que é absorvido no coronário? Ele vitaliza o sistema nervoso do nosso corpo físico, né? E comanda os demais centros de força a assimilar os estímulos do plano espiritual. Então, tudo que for do plano espiritual, principalmente o passe, é aqui, onde está a nossa glândula pineal, que é chamada glândula espiritual do homem, né? Então, é por aqui, o coronário é muito importante. Porque quando nós tomamos o passe, que o médium faz assim, e começa a fazer a distribuição de energia, é o centro de força que, ó, pega tudo rapidinho, aquela maravilha, e depois distribui, e os gânglios vão distribuir. Aí também tem o frontal, que fica aqui, ó, outro centro de força, por onde o perispírito capta as energias para nós. Fica entre as sobrancelhas. Então, esse centro de força faz o quê? Ele é para vitalizar o sistema nervoso e os órgãos do sentido. É essa a função dele. O laríngeo, que é essa parte aqui, né, que fica na garganta. A função desse centro de força laríngeo, vitalizar todo o sistema respiratório e vocal, ok? O cardíaco, né, que como o nome já fala, fica no coração. Regula a circulação sanguínea e influi nas emoções e sentimentos. Olha que legal, olha como é importante. Isso tudo está no perispírito, tá? Nesses lugares que eu estou falando, o centro de força fica lá. Tem o gástrico ou solar, que é aqui na parte do estômago, né? Então, o que ele faz? Vitalizar a região do plexo solar, que é aqui, responsável pela digestão e absorção dos alimentos. Então, ele faz com que as energias tornem a capacidade do sistema digestivo muito boa para captar todos os nutrientes que nós precisamos para manter o nosso corpo físico. Olha o perispírito lá ajudando, né? O esplênico. O esplênico fica sobre o baço. É um outro centro de força também. E o que faz? Ele vitaliza os demais centros de força e controla o volume sanguíneo através do baço. Então, são esses pontos todos que
que por ali o perispírito vai mandando para os plexos na mesma altura desses órgãos, para os nervos ir pegando e fazendo tudo o que precisa naquelas regiões. Então, assim, o nosso corpo inteiro fica vitalizado. Vamos seguir. O genésico. O genésico, ele fica na região do baixo ventre, abaixo do umbigo, no baixo ventre. É para vitalizar a região do aparelho reprodutor, energizar essa parte. Tem o básico. O básico fica no final da coluna, no cóccix. Ali tem um centro de força. Na base da espinha dorsal, no cóccix. É para captar e distribuir a força primária e alimentar os órgãos sexuais. Força primária é aquela que vem da terra, é a energia primitiva, né? Que também é muito importante. Por isso que às vezes os médicos falam, olha, tem que andar um pouquinho descalço para a gente absorver energia, né? E é verdade. Então, nós temos esses centros de forças localizados nesses locais que eu falei. Então, coronário, frontal, laríngeo, cardíaco, solar, esplênico, genésico e lá no final da coluna o básico. Esses são os centros de força que captam as energias e jogam para os plexos, que ficam exatamente também nessas alturas desses órgãos. E lá as glândulas e os nervos pegam tudo que o centro de força enviou e começa aquela corrente pelo nosso organismo inteiro, vitalizando todo o nosso organismo. Por isso que o centro de força está na aula do perispírito, porque o perispírito faz uma das qualidades dele também é que ele tem na sua constituição esses centros de força que fazem essa captação para que nós possamos nos sentir vitalizados ou revitalizados, ok? Eu sei que não é uma aula muito fácil, porque tem termos desconhecidos, o assunto não é um assunto tão usual, mas não é um bicho de sete cabeças. E daqui para o resto do ano, nós vamos falar muito em perispírito, porque vocês viram que ele é muito importante, né? Ele é o aliado do espírito. O espírito necessita do perispírito para fazer tudo isso. Então, eles são mesmo assim, inseparáveis, né? E o perispírito tem essa função tão nobre, né? E como a sabedoria divina é incomparável, né? Como Deus é sábio, né? E faz tudo isso por nós. Olha, essa preocupação de nos nutrir até com energias espirituais e coloca à nossa disposição, né? O espírito, perispírito, corpo material. Deus nos dá tudo o que nós precisamos para evoluir, porque Ele quer que nós cheguemos até Ele naquela cor rubi brilhante, maravilhosa. Então, Ele nos dá todos esses componentes para nós podermos chegar até Ele. Então, vocês vão encontrar isso em vários livros, pesquisando também, e nós vamos falar sobre isso durante as nossas aulas, vamos voltar nesse assunto, e vocês não se preocupem, porque no básico 2 vão falar sobre centro de força, sobre plexo, sobre perispírito. No mediúnico 1 e 2, então, vocês vão passar os 2 anos falando de perispírito e de centros de força. Então, essa aula é só uma introdução no assunto, que depois vocês vão ter muito mais informações, coisas maravilhosas que nós temos e que às vezes nós nem sabemos que Deus nos deu isso, ok? Então a nossa aula fica por aqui. Eu agradeço demais a atenção de vocês, o carinho, viu? Eu prometo que eu vou fazer umas perguntas bem fáceis, porque eu sei que o assunto é árido, mas vai dar tudo certo. Eu agradeço muito a vocês pelas respostas que vocês estão enviando. Eu fico feliz quando vocês comentam lá, olha, mandei, tá? Mas calma, toda sexta-feira eu vou passar o gabarito, as respostas, para vocês terem uma ideia do que vocês responderam, se vocês foram mais ou menos, se foram bem, tá bem? Mas não se esqueçam por causa da presença de vocês, ok? Um beijo enorme, uma boa semana e até a nossa próxima aula, se Deus quiser, ok? Um abraço a todos então, ok? Tchau, tchau!